Você já acordou e, antes mesmo de colocar os pés no chão, já sentiu o coração pesado? A cabeça cheia de preocupações, contas, prazos, lembranças do que aconteceu ontem e aquela sensação de que o dia nem começou, mas já parece perdido? Se as suas manhãs parecem mais um campo de batalha do que um presente, então essa história é para você. Porque existia um homem que vivia exatamente assim. Todas as manhãs ele acordava irritado, cansado e com a sensação de que a vida estava esmagando ele aos poucos. Até que um hábito muito simples, apenas 5 minutos por manhã, começou a mudar tudo. Não só as manhãs dele, mas a forma como ele vivia, amava e enxergava o mundo. O nome desse homem era Daniel, 35 anos, morando em uma cidade onde tudo parecia correr rápido demais. Ele tinha um trabalho estável na área de contabilidade, um apartamento razoável e dinheiro suficiente para pagar as contas. Por fora, ninguém diria que Daniel tinha motivos para reclamar. Mas só ele sabia o peso que sentia toda vez que abria os olhos. Quando o despertador tocava, a primeira coisa que Daniel sentia não era gratidão por estar vivo, era desgosto. Lá vem mais um dia. Mais trabalho repetitivo, mais trânsito, mais pressão, mais cansaço. Ele ficava deitado, pegava o celular e começava a rolar notícias que o deixavam irritado e redes sociais que faziam ele se sentir menor. Bastavam alguns minutos e o humor dele já estava completamente arruinado. No café da manhã, Daniel mal estava presente de verdade. Ele não sentia o gosto do café, não percebia se a comida estava boa ou ruim. A mente dele já estava no escritório, nas reuniões estressantes, nos problemas que ainda nem tinham acontecido e nas frustrações que tinham sobrado do dia anterior. Numa dessas manhãs, Sara, sua namorada, olhou para ele por cima da xícara e perguntou com cuidado: Daniel, quando foi a última vez que você acordou e realmente ficou feliz por começar o dia? Daniel ficou em silêncio. Olhou para o café, tentou lembrar e não conseguiu. No fim, só respondeu: acho que quando eu era criança, antes da vida ficar tão complicada. Sara segurou a mão dele e disse: você está vivo, está saudável, ainda tem gente que te ama, mas está vivendo como se a vida fosse um castigo e não um presente. Aquilo doeu, porque era verdade. O problema é que Daniel não fazia ideia de por onde começar a mudar. A negatividade dentro dele já tinha virado reflexo, quase como respirar. Daniel sempre dizia para si mesmo que seria feliz quando fosse promovido, quando tivesse mais dinheiro, quando as coisas ficassem mais fáceis. Mas esse quando nunca chegava. Em vez disso, ele dormia cada vez pior. O relacionamento com Sara ficava mais desgastado e até as coisas boas da vida já não conseguiam mais atravessar a névoa que existia dentro dele. Numa noite, Sara disse algo que abalou Daniel de verdade. Eu te amo, mas não consigo continuar acordando todos os dias ao lado de alguém que odeia acordar. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto e fazendo a pergunta que evitava havia anos. Em que momento eu me tornei essa pessoa? E será que ainda existe caminho de volta? Na manhã seguinte, Daniel acordou às 5h30. Como não conseguiu voltar a dormir, resolveu sair para caminhar. A cidade ainda estava silenciosa. O ar parecia mais limpo, mais leve. Em um pequeno parque, ele viu um senhor idoso sentado em um banco, alimentando pássaros com calma. O que mais chamou a atenção de Daniel foi isso. O homem estava sorrindo. Não por causa de algo especial. Ele simplesmente parecia em paz. Daniel se aproximou e perguntou se podia sentar. O senhor fez um gesto simpático com a cabeça. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, observando os pássaros. Até que Daniel perguntou: posso fazer uma pergunta? O senhor parece realmente feliz. Como consegue isso? O velho soltou uma risada baixa e respondeu: você acha que felicidade é algo que a gente encontra? Não. Felicidade é algo que a gente pratica todos os dias. Daniel franziu a testa. Pratica?
O Senhor então perguntou: qual foi o seu primeiro pensamento quando acordou hoje? Daniel hesitou, mas respondeu com sinceridade: mais um dia para aguentar. O Senhor assentiu. E ontem? E antes de ontem? Naquele instante, Daniel percebeu. Todas as manhãs eram iguais. O mesmo padrão, o mesmo peso, a mesma escuridão. Então o Senhor disse: você treinou a sua mente para enxergar problema em tudo. Você pratica negatividade toda manhã. E agora ficou muito bom nisso. Aquilo bateu em Daniel como água fria. Ele nunca tinha pensado dessa forma. Mas era exatamente isso. Durante anos, ele vinha plantando o mesmo tipo de pensamento em todas as manhãs e depois se perguntava por que a vida parecia sempre cinza. Em voz baixa, ele perguntou: e dá para treinar de novo? O Senhor sorriu. Dá. E começa com 5 minutos por manhã. O velho tirou do bolso um caderninho já gasto pelo tempo. As páginas estavam cheias de escrita. Ele disse: há 20 anos, todas as manhãs, antes de tocar no celular, antes de pensar no trabalho, antes de alimentar qualquer preocupação, eu escrevo 3 coisas pelas quais sou grato. Daniel olhou desconfiado. Só isso? O Senhor pegou 2 pedras no chão, uma escura e outra clara, e respondeu: a sua mente é como um jardim. Toda manhã você planta alguma coisa. Se planta preocupação, reclamação e medo, é isso que vai crescer o dia inteiro. Mas se planta gratidão e atenção ao que existe de bom, o resultado muda. Ele colocou as 2 pedras na mão de Daniel e continuou: há anos o seu jardim está cheio de pedras escuras, porque é isso que você vem semeando. Mas o milagre é que a partir de amanhã você pode plantar outra coisa. Então explicou com clareza: toda manhã, antes de sair da cama, antes de pegar o celular, escreva 3 coisas específicas pelas quais você é grato. Nada genérico, coisas pequenas e reais. A luz entrando pela janela, o cheiro do café na cozinha, o aceno da filha da vizinha, porque são essas pequenas coisas que formam a vida de verdade. Daniel levou o caderno para casa. Na primeira manhã, quase pegou o celular por impulso, mas se segurou. Abriu o caderno, encarou a página em branco e ficou ali por um tempo. No fim, escreveu: 1. Eu acordei hoje. 2. A cama estava confortável. 3. Sara ainda está aqui. Parecia estranho, meio forçado, até bobo. Mas ele escreveu. No 5º dia, já parecia um pouco menos estranho. Daniel começou a escrever de forma mais específica. No 12º dia, durante uma reunião irritante no trabalho, ele percebeu a luz do sol desenhando sombras bonitas na parede. E pela primeira vez em muitos anos, em vez de ignorar, ele pensou: amanhã eu vou escrever sobre isso. Ele começou a procurar beleza no meio do próprio dia. No 17º dia, as anotações dele ficaram mais profundas. O som da chuva pela manhã, um colega que trouxe café extra para a equipe, o verde voltando às árvores. Sara também percebeu a mudança. Um dia, olhou para ele e disse: você está mais leve. Daniel mostrou o caderno. Sara leu algumas páginas, os olhos se encheram d'água e ela sussurrou: você está voltando. No 25º dia, Daniel acordou antes do despertador. Não por ansiedade, mas porque queria começar o dia. Naquela manhã escreveu: 1. Hoje eu acordei com vontade de viver o dia. 2. Sara está dormindo em paz ao meu lado. 3. Estou aprendendo a escolher para onde a minha mente vai. E no 30º dia, ele voltou ao parque. O velho estava lá, alimentando os pássaros como sempre. Daniel entregou o caderno cheio e disse: eu consegui. E o Senhor estava certo. Não foi a minha vida que mudou. Fui eu. O Senhor colocou a mão no ombro dele e respondeu: então continue. Isso não é um desafio de 30 dias. É um jeito de viver. 6 meses depois, Daniel ainda escreve suas 3 gratidões toda manhã. O trabalho dele não mudou muito,
A vida não ficou perfeita de repente, mas ele não vive mais mergulhado na mesma escuridão. E se você se enxergou em Daniel, então hoje à noite coloque um caderno ao lado da cama. Amanhã, antes de tocar no celular, escreva 3 coisas específicas pelas quais você é grato. Faça isso por 30 dias. Você não vai mudar porque a vida ficou mais fácil. Vai mudar porque começou a enxergar o bem que já estava aí o tempo todo. E se essa história tocou você, escreve nos comentários a primeira coisa pela qual você é grato agora. Vamos começar juntos amanhã.